Um seminário que debate o uso responsável da inteligência artificial nas áreas de educação e ciência. Ontem nós passamos o dia debruçados nas questões relacionadas à educação, do ensino básico a profissionalizante. E também diversas coisas surgiram, diversos assuntos interessantes, tudo muito bem discutido. E aí no dia de hoje nós estaremos focados em discutir o futuro da ciência com o uso da inteligência artificial e as suas implicações. Educadores, gestores públicos e pesquisadores vão debater o uso ético e inclusivo da inteligência artificial na pesquisa científica e no ensino profissionalizante no país. O seminário Inova IA é uma realização da RioSoft e tem como patrocinadores o CGI.br, NIC.br e Meta. Parceiros institucionais, o SENAC Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E ainda, nós temos os apoiadores, a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, a Sociedade Brasileira da Computação, SBC, a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, TI Rio e Cicobi Rio. Para deixar uma informação importante a todos vocês presentes aqui, para que vocês possam acessar o Wi-Fi aqui da cápsula, é preciso acessar a rede Senac RJ, tá bom? E aí vocês vão ter que, vai abrir uma página automática para um cadastro, um registro, vocês precisam rolar até o final e clicar em clique aqui, pois aí sim vocês vão conseguir acessar o registro. A partir desse registro, vocês vão conseguir ter acesso ao Wi-Fi, tá? Assim que vocês abrirem a rede, essa primeira página que aparece com o registro não vai dar vocês o acesso. Vocês vão entrar em um erro nesse cadastro. Então, tem que clicar em clique aqui no final da página para aí sim registrar e conseguir o acesso à rede. E para o público que está participando virtualmente com a gente, vocês conseguem participar ativamente, enviando mensagens, enviando perguntas para os nossos painelistas. Basta clicar no link situado no lado direito da página, acima do chat. E aí também gostaria de deixar esse pedido a vocês. Ao final de cada painel, vocês poderão avaliar o painel usando os QR Codes que temos ali no cantinho da tela. Aqui nós temos outro. Então, ao final de cada painel, vocês conseguem avaliar. Eu peço a vocês que, por favor, acessem os QR Codes para avaliar os nossos painéis. Então, agora sim, para que a gente possa abrir o seminário Inova IA 2025, dedicado à ciência, eu convido o curador do evento e o conselheiro do CGI, Henrique Faulhaber. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui pelo segundo dia. O resultado ontem foi excepcional na nossa avaliação. A gente teve essa discussão sobre educação, uso da IA na educação básica e na profissionalizante. E apresentamos ontem um estudo inédito que o CETIC fez sobre, consultando especialistas, professores e alunos, fazendo uma análise qualitativa e prospectiva dos usos que já existe na educação básica no Brasil da IA. Foi um dia muito bom, a gente conseguiu aprofundar as questões, quer dizer, da tecnologia e examinar não só os aspectos positivos que a tecnologia pode trazer nesse ambiente de educação, como também examinar o que seria o uso responsável da IA nesse campo do ensino. A Inova IA tem como linha tratar do uso responsável da IA em diversos setores. Esse ano, a gente decidiu fazer isso com a educação e com a ciência, e eu acho que é muito importante a gente verificar que, para cada área de especialização, os dilemas e os pontos a tocar são diferentes. E por isso que a gente sempre traz especialistas, no caso de ontem foi para a educação básica e profissionalizante, e hoje para o tema da ciência e do ensino superior. Porque, de fato, o uso responsável e ético, ele guarda especificidades muito particulares para cada tipo de aplicação. E para você entender como fazer isso, já que é uma tecnologia relativamente nova em termos de velocidade de adoção, é preciso realmente mergulhar nas questões em profundidade e ouvindo especialistas. Hoje, a gente, de certa forma, vai falar de educação também, mas só que é de educação superior, de pesquisa, quer dizer, da questão da autoria científica,
da questão da reproduzibilidade, né? Porque quando você faz ciência, você tem que ter um método científico. Normalmente, quando você faz IA, vai envolver ferramentas, vai envolver processos, softwares, porque o laboratório do lado passa a fazer a revisão por pares dos achados que se faz com a inteligência artificial, é necessário uma série de cuidados. A gente vai ter isso discutido aqui em alguns dos painéis. Bom, eu não quero falar muito, eu quero já passar para as discussões. A gente vai fazer aqui, na parte da manhã, 3 painéis. Então, eu devolvo a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônias para convidar o pessoal. E o pessoal online, saúdo. Ontem a gente teve um acesso muito bom, a gente teve quase 900 acessos. Assim, a gente fez um levantamento, 50 cidades brasileiras e alguns acessos do exterior. Então, eu quero dizer que vocês que estão online se sintam participantes aqui, realmente interajam com os nossos palestrantes, assim como o pessoal que está presencial, que vai ter aqui os microfones circulando para coletar as perguntas e comentários de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Bom, então agora vamos dar início ao nosso primeiro painel, com o tema O impacto do uso da IA na pesquisa e na educação. Eu gostaria inicialmente de convidar o nosso moderador, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor de pós-graduação em Saúde Pública na Fiocruz, PhD em Administração pela FGV com período sanduíche na Escola Nacional Superior de Paris, mestre e bacharel em Ciência da Computação pela Unesp, Marcelo Fornazin. E convido também os nossos palestrantes, o pesquisador do NIC.br e professor da PUC de São Paulo, especialista em neurociência, PhD em tecnologias da inteligência artificial e design digital pela PUC de São Paulo, com PhD e fellowship pela Université Paris-en-Sorbonne, é colunista do UOL, Diogo Cortis. E também o titular da Cátedra em Inteligência Artificial da UFRJ e pesquisador visitante emérito FAPERJ-UFRJ, membro da Comissão de Assuntos Estratégicos do BNDES e com PhD pelas universidades de Utah e British Columbia, Ronaldo Mota. Por favor, Marcelo. Bom dia, obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, então online, nossa audiência. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, debatendo esses temas tão relevantes, reencontrando pessoas queridas aqui, conhecendo novas pessoas. Esse painel de hoje, acho que a gente vai poder explorar um pouco isso, né, que está esse efeito dos modelos de linguagem, da inteligência generativa, que está afetando diretamente aí toda a nossa produção científica, desde o processo de concepção de pesquisas, o processo de coleta e análise de dados, até a redação das nossas comunicações, tudo isso está sendo afetado, e também nas atividades de ensino, né? Eu, como pesquisador e professor, tenho visto isso no dia a dia com os alunos, com os colegas, com os nossos pares, nos eventos, nos congressos. Acho que isso é um tema bastante relevante para a gente desenvolver. E agradecer a RioSoft pela organização, Henrique pela curadoria, que montou uma programação excelente aí do evento, conseguiu reunir pessoas brilhantes aí para debater os vários temas desse evento nesses 2 dias, o Benito por estar conduzindo tudo isso, os apoiadores, né, o Comitê Gestor da Internet e os demais apoiadores que estão viabilizando a realização desse evento, que já está virando uma referência nos debates sobre a inteligência artificial e inovação aqui no Rio de Janeiro e para o Brasil também, né, porque está chegando uma audiência ampla. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí, reunimos 2 especialistas excelentes para trazer essas questões, essas reflexões, as possibilidades, né? O professor Ronaldo Mota, o professor Diogo Cortis, que vão estar aqui debatendo conosco hoje. Nossa atividade, agora pela manhã, nessa sessão, a ideia é que eles apresentem um pouco do que eles estão vendo, as reflexões, compartilhar um pouco do conhecimento deles conosco, e, ao final, a gente abre para uma rodada aí de perguntas e respostas com as pessoas que estão presentes aqui, e também com a nossa audiência, que pode enviar comentários pelo chat do YouTube, e depois eu repasso aqui para os nossos professores. Então, vamos começar com o professor Ronaldo Mota, que eu agradeço muito a presença nessa manhã de hoje. Professor, fique à vontade aí, nós temos 20 minutos para a sua apresentação, eu vou acompanhando aqui e vou te avisando o tempo. Tá ótimo. Bom dia a todos.
De forma muito especial, agradeço ao colega Henrique, em nome dele, aos organizadores pelo convite. Marcelo, Diogo, um prazer estar com vocês aqui. Impacto, pesquisa e educação. Vamos começar a questão do impacto. Eu certamente não tenho nenhuma competência para definir o tamanho do impacto futuro sobre em que medida a inteligência artificial vai modificar as nossas vidas civilizatoriamente. O que a gente pode é fazer comparativos. E fazendo uma média das opiniões que eu tenho ouvido, eu diria que a melhor aproximação que eu consigo ter é que a internet, que é do século passado, ela tem, do ponto de vista cultural, civilizatório, o impacto mais marcante a partir do início deste século. É quando as pessoas, em geral, tinham acesso, não só até então era uma coisa mais localizada no mundo científico, militar e algumas grandes empresas. Mas o século XXI estendeu isso de forma genérica e tivemos, graças à internet, um impacto do ponto de vista cultural, comportamental, civilizatório significativo neste 1/4 de século. Para ter uma dimensão de impacto, nós vamos ter, provavelmente, a mesma coisa, só que agora em 5 anos. De 25 até 30, nós devemos ter um impacto da mesma dimensão, da mesma grandeza. O tamanho do desafio, ou, se quiser, o tamanho da encrenca, é da mesma dimensão do que nós tivemos nesse 1/4 de século. Do ponto de vista pesquisa, bem, a palavra-chave, imagino que vocês concordem, dados. De onde é que vem essa questão de dados? Quer dizer, vamos pegar a origem que ela traz o germe do que está por vir. Em 1600, Kepler é um assistente de Tycho Brahe. E Tycho Brahe é a pessoa que tem todos os dados possíveis. Ele, antes disso, por um longo período, foi numa ilha, ilha de Hven, na Dinamarca, e, graças ao imperador, ele pôde computar dados que ninguém tinha na época. Mas ele era muito cioso, muito ciumento de seus próprios dados e não passava para ninguém. E o seu assistente, Johannes Kepler, tinha pouco acesso a eles. Por mal ou por bem, a história registra que em 1601 Tycho Brahe morre. E disponibiliza, por gosto ou não, por infortúnio da morte, Kepler tem acesso, e Kepler, examinando aqueles dados, ele conclui coisas fundamentais. Havia uma discussão sobre se o centro do sistema solar era a Terra ou o Sol, mas isso era consolidado, agora era o Sol. Mas Kepler era uma pessoa, alemão geométrico e simétrico, acreditava que os planetas, sim, giravam em torno do Sol, e não o contrário, mas em órbitas circulares. Examinando os dados de Tycho Brahe, ele descobre que as órbitas são elípticas. Mais do que isso, ele descobre que os planetas giram em torno do Sol percorrendo áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, se o planeta está mais perto do Sol, ele tem que ser mais rápido para varrer a mesma área. Uma lei. Então, tem a primeira lei, elas não são circulares, são elípticas. Segundo, eles varrem áreas iguais em tempos iguais. E a terceira, mais impressionante, ele descobre que eu consigo ter um padrão de comportamento de como que os planetas giram em torno do Sol. Eu descubro que, ou melhor, Kepler descobre que o período, que é o tempo que leva, eu tenho uma relação entre o quadrado do período comparado com o cubo do raio médio da distância que liga o planeta ao Sol. Bom, por que isso é tão importante? Bom, isso é importante em si, mas a grande questão é que, a partir dali, pela primeira vez, nós podíamos falar em leis que regem a natureza. Veja, nós estamos todos numa efervescência, nós estamos próximo ao Renascimento, as universidades estão prosperando, você tem uma comunidade científica nascendo, mas, fundamentalmente, nós humanos, nós homo sapiens, tínhamos perante a ideia de que nós podemos retirar dos dados comportamentos que expressam leis que regem a natureza. Kepler vai influenciar fortemente Galileu. E Galileu, que morre em 1642, estamos ao longo do século XVII, é o mesmo ano que nasce Isaac Newton. Isaac Newton vai desenvolver um ferramental absolutamente impressionante, que é o cálculo diferencial integral, e Isaac Newton
vai aplicar essa mesma concepção kepleriana de que eu posso expressar o mundo em termos de leis para expressar as leis da mecânica. E não paramos mais. Eu não vou me estender. Tivemos as leis da termodinâmica, as leis do eletromagnetismo. Nós, seres humanos, agora, a partir de dados, éramos capazes não só de basear um método científico, que é o que está por trás disso, na observação e na lógica, coisa que os gregos já o faziam. Incorporamos a ideia da experimentação enquanto critério de verdade, e agora tínhamos leis. Leis que regem o comportamento da natureza. Bom, isso tudo foi fundamental para gerar as tecnologias, eu não vou me estender nisso, a tecnologia mais emblemática é a máquina a vapor desenvolvida por James Watt, já no século XVIII. A partir dali, temos toda a questão da Revolução Industrial, chegamos ao século XX, maravilhoso o século XX, maravilhoso. O século XX é cada vez, nós estamos há 25 anos dele, mas olha para trás e vê o século XX, nós, global, começamos com uma expectativa de vida de 43 anos, a gente se esquece disso, e terminamos o século XX com 76 anos. Praticamente dobramos. Um século não é nada na história humana, mas foi muito, muito do ponto de vista de melhoria de qualidade de vida, de maior expectativa de vida. O século XX foi realmente o século do conhecimento. Entramos no século XXI com a questão do vórtex digital. E aí, indo diretamente à encrenca que nós estamos metidos hoje. Do ponto de vista ciência, veja, da mesma maneira que Kepler usou aquelas leis para descobrir o comportamento dos planetas, não menos relevante é a questão do Demis-Hassabis com o AlphaFold, quando ele consegue descrever, sem entender muito de proteínas, como que as proteínas se enrolam, elas são fundamentais para todo o ciclo da vida, para definir como que o DNA estabelece o conjunto de receitas que vai definir quais são as proteínas que vão guiar o nosso comportamento e os nossos principais aspectos associados à vida. Antes de Demis-Hassabis, com muito esforço, a gente desenvolvia proteína por proteína, caracterização dela, e, ao longo de toda a história, tínhamos conhecimento sobre 100 mil proteínas. De cara, uma aplicação mais imediata, embora trabalhosa, do AlphaFold, permitiu sairmos de 100 mil proteínas conhecidas, suas estruturas, sistema de enrolamento, para algo da ordem de 200 milhões dados públicos. Ora, se a gente conhece as proteínas potenciais, nós estamos falando de um detalhamento inesgotável e ilimitado, em tese, sobre o aspecto fundamental da vida. Da mesma forma como se trabalhou isso, hoje se trabalha a questão de dados sobre a tabela periódica. Eu posso olhar para a tabela periódica e imaginar todos os possíveis ligas e todos os possíveis demandas. Eu posso criar um conjunto ilimitado de um supermercado, uma prateleira de materiais que simplesmente nunca existiram, mas eu posso definir propriedades e a cada demanda industrial, a cada demanda humana sobre um tipo de material, eu posso tê-lo a priori decodificado do ponto de vista de propriedades físicas, químicas, e depois construí-lo quase que customizadamente. Ou seja, do ponto de vista científico, o mundo que nós vivemos hoje, com a nossa capacidade computacional, com a nossa capacidade algorítmica, e especialmente com uma nova arquitetura computacional baseada em redes neurais, muda esse cenário de uma forma impressionante. Caminhando nessa interface que vai gerar para a educação. Nós, seres humanos, de uma forma muito breve e resumida, que o tempo me exige, temos 3 predicados. Não são os únicos, mas são 3 predicados substantivos. Nós temos força física, pode parecer estranho, mas por muito tempo nós vendemos e baseamos em força física. Por sinal, curiosamente, hoje, no dia de hoje, mais da metade das pessoas trabalham vendendo força física. Alguém dirá, mas isso é desvalorizado, isso é aviltante, isso é mal remunerado, mal reconhecido socialmente. É verdade, mas mais de metade de nós, seres humanos, vivemos vendendo força física. Mas nenhuma universidade, nós estamos falando aqui de ensino superior, se gaba de dizer assim, meus alunos, quando se formam, são mais fortes do que a universidade do lado. Não, não é esse o critério, embora a gente venda força física. O que eu quero dizer é que o segundo predicado relevante é cognição.
E aí sim, nosso problema é grave, porque as universidades dizem assim, o meu formando, ele acha a maneira de falar isso diferente da minha, mas tem uma capacidade cognitiva maior que a sua. E eu espero que, porque ele tem uma capacidade cognitiva maior que a sua, ele vai se dar melhor no mercado de trabalho, vai ser um cidadão mais feliz, satisfeito. Bom, assim como a gente percebe que força física não é critério, nós estamos vivendo a exata transição em que cognição, curiosamente, corre o sério risco, se já não está em trânsito, deixa de ser um critério. É um predicado que não nos diferencia entre nós, seres humanos, e muito menos nos habilita a competir com esse novo elemento, que são os entes do mundo digital, particularmente as inteligências artificiais. Isso fica claro, começa a ficar claro em 1997, quando o Deep Blue, produzido pela IBM, ganha de Garry Kasparov. Garry Kasparov era o maior enxadrista, e é, de todos os tempos. Ele não competia mais com ninguém, ele competia com 10 grandes mestres internacionais, ganhava da imensa maioria deles ao mesmo tempo. E quando ele se depara com o Deep Blue, diferentemente do ano anterior que ele havia perdido, ele perde de uma forma evidente. Mas é preciso destacar que esse era o início de um processo que vai até 2017. Em 20 anos, muita coisa acontece. Os sucessores do Deep Blue, do IBM, eles foram ficando cada vez mais capazes, mais competentes. Nenhum ser humano mais ousou disputar com máquina, mas havia disputas de máquinas versus máquinas. E a máquina vencedora em 2017 se chama Stockfish 8. E o Stockfish definitivamente era muito, mas muito mais superior do que o Deep Blue. Era incomparavelmente superior. E aí aparece uma máquina chamada AlphaZero, produzida agora pelo Google, que no ano anterior, 2016, havia ganho, não em xadrez, mas no jogo Go, que é um jogo mais sofisticado em termos de alternativas do que o xadrez, e desafia o Stockfish 8. Esse é o momento crucial. É um momento crucial porque a derrota é absurdamente evidente, com um detalhe que vai mudar a nossa vida, e isso chama a atenção desse ponto em particular. Enquanto que a geração que vem, do Deep Blue até chegar ao Stockfish 8, ganhavam no xadrez, porque tinham uma capacidade de memória muito superior a qualquer humano que imaginasse. Eu podia colocar todos os jogos já jogados pelo Kasparov, eu podia criar todas as possíveis alternativas e processar. Bom, essa era a lógica do Stockfish, essa era a lógica que veio desde o Deep Blue. O que é o AlphaGo? O AlphaGo é baseado em redes neurais. Ele não se baseia mais em processamento linear, baseado em razão, em lógica, em programação linear. Não são do's e ifs, típicos das características das programações típicas. Agora eu tinha uma máquina que sequer se preocupou em ter uma armazenagem de memória. Ela não perguntou quais eram os jogos anteriores. Ela perguntou qual é a regra. Para ser rigoroso, hoje ela não pediria mais. Qual era a regra do jogo? Ela aprenderia até a regra do jogo. E durante a dúvida histórica, se foram 4 ou 6 horas. Eu não sei por que há essa dúvida, mas há. Durante 4 ou 6 horas, a máquina AlphaGo jogou o xadrez contra si mesma, não contra ninguém, contra si mesma, e se preparou e ganhou de uma forma tão evidente como havia sido as derrotas anteriores. O que era isso? O que nós tínhamos? Nós tínhamos um novo sistema que embutia ou descaracterizava qualquer noção de erro. Erro é parte do processo. Nós estamos falando de machine learning. Estamos falando de que agora, qualquer processo a partir daqui, há uma aprendizagem que se baseia na capacidade, na intuição, nos mecanismos, nos algoritmos que me permite transformar qualquer erro em um alimento que progressivamente me permite aprender continuamente ao longo do tempo. E a segunda, a ideia de que eu trabalho agora por reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrão que não era uma característica essencial das máquinas anteriores. Bom, qual é o cenário que nós temos? Eu diria que, a partir das evidências que se mostraram para as inteligências artificiais dessa nova geração, baseada em inteligência artificial, que nós chamaríamos uma inteligência artificial de nova geração, que não temos tempo para polemizar sobre isso, mas eu diria que é uma inteligência artificial que começa onde os algoritmos acabam,
portanto, não estamos falando da velha inteligência artificial baseada em algoritmo, estamos falando em algo absolutamente novo, inovador. O que nós temos é que, do ponto de vista cognitivo, a gente pode dizer que estamos entregues tanto quanto do ponto de vista de força física. Bom, eu disse que nós tínhamos 3 predicados. Força física, fomos vencidos, sem nenhuma dúvida. Cognitivo, ainda há um conjunto de especulações, mas devo atestar que, do meu ponto de vista, já fomos superados. E resta a questão do terceiro predicado, que é as características metacognitivas. Só para encerrar, ótimo, 5 minutos para falar sobre as metas cognitivas. A palavra metacognição, cognição está associado à arte de você transformar conhecimento, de você aprender, tudo que se refere às nossas capacidades tão humanas, que é de decodificar um conhecimento a partir de algo que você pode, eventualmente, aprender ou ensinar. O que é a metacognição? A metacognição ela está associada a tudo aquilo que transcende esse processo. Se eu estiver falando estritamente de educação, enquanto que a cognição está associada ao aprender, à aprendizagem, a metacognição é aquilo que lhe é subjacente. Subjacente não é menos relevante. É a arte do aprender a aprender. Toda vez que a gente aprende, não só a gente aprende um determinado conteúdo, mas a gente aprende a aprender. Quando a gente fala de refletir, e nós refletimos, a cognição está associada aos processos de reflexão. A metacognição está associada a um passo além, um degrau ou 2 degraus acima, que é a nossa capacidade de refletir sobre a própria reflexão. Ou seja, está associado a como que a gente monitora e regula nosso próprio pensamento. Está associado a como que a gente consegue ter um distanciamento que nos permite apreciar criticamente o que nós estamos fazendo. Se eu for para uma sala de aula, quando um professor dá um teste, uma prova, e sobre ela confere uma nota, ele está trabalhando elementos cognitivos. Portanto, ele dá uma nota que diz respeito a como que um aluno foi numa prova. A prova pode ser menos ou mais sofisticada, pode ser presencial, pode ser online, ele está medindo algo cognitivo. Se ele esquecer aquilo e seguir adiante, que é o que 99,99% dos professores fazem, ele está sendo um professor cognitivo. Maravilhoso, com todos os elogios que ele possa ter, ele é um professor do século passado praticamente inútil nesse século. O que seria uma atitude de um professor metacognitivo? Dizer para o aluno, por mais importante que aquele teste tenha sido, e foi, a avaliação começa agora. É quando ele, à luz da sua própria capacidade, reflete sobre o seu próprio desempenho. Ele examina o seu próprio exame. Aí ele começa a trabalhar um elemento de avaliar a sua própria avaliação, refletir sobre a sua própria reflexão. Esse passo adiante é seguramente, a curto ou médio prazo, um diferencial significativo com relação aos entes da inteligência artificial. Portanto, não só do ponto de vista profissional, do ponto de vista de um cidadão, essa capacidade metacognitiva representa um diferencial contemporâneo indispensável, como, eventualmente, num cenário de disputa com as máquinas, ele é o elemento crucial. Portanto, temos um ponto de ruptura assim, civilizatória, não temos clareza ainda sobre o que virá pela frente, temos evidências de que alguns caminhos parecem que estão caminhando nessa direção, mas eu insisto, acho que, para encerrar mesmo, não há uma receita de como que a gente enfrenta esses próximos 5 anos, mas há um ingrediente que, em qualquer das receitas, ele é fundamental. Só seremos capazes de minimamente manter uma saúde mental e uma capacidade racional, crítica de entender o que está acontecendo, se formos capazes, curiosamente, vamos voltar a algo muito artesanal, de nos localizarmos histórica e geopoliticamente onde estamos. Ou seja, é crucial, mais do que nunca, que a gente se entenda individual ou coletivamente em que momento da história nós estamos. É fundamental entender em que espaço geográfico ou geopolítico nós habitamos. Sem ter isso, a gente não consegue sequer ter a lucidez. Isso é metacognitivo.
porque significa uma reflexão sobre si mesmo, significa entender e refletir e analisar e aumentar o nível de consciência acerca de si mesmo. Portanto, esse é o elemento que a gente pode, mais ou menos, especular sobre a crise civilizatória que a gente, de forma coletiva, vive. Bom, tentei cumprir os horários. Professor Ronaldo, Obrigado. excelente. Muito obrigado por compartilhar essas brilhantes reflexões. Essa questão da metacognição acho que é muito importante para a gente pensar. E agora passo para o professor Diogo Cortis compartilhar os seus pensamentos, seus estudos conosco. Diogo, fica à vontade aí, 20 minutos. Obrigado, Marcelo. Primeiro, parabenizar pela organização do evento. É um prazer estar aqui com o Marcelo, com o Ronaldo. Depois da aula do Ronaldo, fica até difícil a gente trazer coisas novas. Mas eu quero começar pegando um ponto que você colocou da importância do século XX, né, para a história humana. E é bem interessante que o Prêmio Nobel de Economia desse ano foi, né, para 3 pessoas, mais um específico, o Joel Mokyr, que eu fiquei super feliz que ele ganhou, porque eu estudo muito o trabalho dele desde o doutorado, há 10 anos atrás, e ele trabalha muito com essa questão da importância do conhecimento científico dentro do processo da Revolução Industrial, que foi isso, né, que trouxe todo esse arranjo do mundo. E, recentemente, eu estava vendo um artigo publicado na Vox, que eles fazem um gráfico, assim, dos últimos 3.000 anos da humanidade, eles pegam vários macroindicadores. Então, são 5 principais macroindicadores. Um deles é a expectativa de vida, o outro é a porcentagem da população vivendo abaixo da linha da pobreza, outro é a produção científica, são 5 macroindicadores. Nos últimos 3.000 anos, a gente vê que fica muito estável, né? Então, mesmo com grandes eventos da humanidade, como a queda do Império Romano, o Renascimento, não mexe tanto nesses macroindicadores, mas é a Revolução industrial, né, que traz isso, e o Joel Mokyr fala muito da importância do conhecimento científico nesse processo. E aí tem uma explosão na expectativa de vida, saindo de 38, 42 anos para 75 anos. Né? Então, a porcentagem de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza reduzindo drasticamente, tudo isso no último século. Então, e ele coloca muito da questão da importância do conhecimento científico, né? Porque acho que tem uma questão que a gente fala de invenções, né? Tem tantas invenções que fizemos ao longo do tempo que acabaram não sendo adotadas ou não viraram inovação, vamos colocar assim, ficaram como peças em museu. E eu sempre brinco, né, assim, a partir das minhas pesquisas que vêm de ciência cognitiva, design, uma inovação, uma tecnologia, ela só vira uma inovação se ela muda o comportamento das pessoas, porque elas passam a adotar isso e as pessoas mesmo mudam a forma como interagem com a tecnologia. Se ela não muda o comportamento, ela vai para o museu e acaba virando uma invenção. E quando a gente acha que olha para essa questão da inteligência artificial, é até difícil falar, porque é um mosaico, né, de tantas coisas que existem dentro de IA, de modelos, de aplicações, de técnicas. Mas hoje eu acho que a inteligência artificial que a gente discute está muito associado com essa questão dos modelos de linguagem, esses grandes chatbots. E eu acho que tem um autor que definiu isso muito bem com uma metáfora maravilhosa, que é o Ted Chiang. O Ted Chiang, ele é um escritor de ficção científica. Ele escreveu, tem vários livros maravilhosos, mas ele escreveu um dos contos que deu origem a um dos filmes que eu também acho maravilhoso, que é A Chegada. Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, coloca na listinha, hein? Assistir A Chegada. E logo que saiu o ChatGPT, começou todo esse alvoroço, ele escreveu um artigo maravilhoso, uma coluna, não sei se foi no New York Times, no Washington Post, não lembro exatamente, que ele cria uma metáfora. Ele fala, esses chatbots é como se fosse um JPEG do conhecimento da humanidade. Né? Porque o JPEG é uma imagem que passa por um processo de compressão mesmo, né? É muito grande. E ele fala, é isso, a gente pegou o conhecimento que estava disponível por artigos científicos, em revistas, jornais, livros, e, de certa forma, comprimiu num modelo. E a gente tenta extrair o conhecimento daquilo. E assim, o texto todo é muito bonito de ser lido, né? É uma pessoa que escreve muito bem, mas é uma metáfora muito interessante para a gente entender. Quando a gente olha para esses modelos específicos, né, de inteligência artificial que a gente usa hoje, os mais populares, né, ChatGPT, Google Gemini, são esses modelos de linguagem que têm ali
dentro dele esse modelo de conhecimento que foi, de certa forma, comprimido. Mas ele traz, acho que, uma característica diferente, tecnologicamente falando, que é o fato dele dominar a linguagem, né? Então, eu acho que isso muda toda a questão de como a humanidade interage com a tecnologia. Se a gente pensar assim, do ponto de vista de design, esses artefatos que a gente foi criando ao longo de tempo, de ferramentas, tecnologias, elas sempre tiveram interfaces muito bem definidas. Uma garrafa acaba sendo uma tecnologia, ela tem uma interface física. Ou então, quando a gente migrou para esse universo digital, a gente passou a ter interfaces digitais, ainda com muitas metáforas relacionadas ao mundo físico, mas ainda assim uma interface digital que a gente sabia onde começava e terminava. Ainda, apesar, de novo, com essas metáforas com o mundo físico. A gente fala de arquivos, a gente fala de lixeira. Tem lixeira no computador, sabe? Existe um negócio chamado lixeira, que inclusive é um lixinho que você arrasta as coisas e joga ali na lixeira. É uma metáfora com o mundo físico, mas no mundo digital. Só que agora, com essa inteligência artificial que domina a linguagem, não igual nós humanos, não estou falando que é exatamente processa linguagem igual nós, do ponto de vista cognitivo, mas ela responde da forma como a gente pede, em linguagem natural, ela cria conteúdos, nos responde também em linguagem natural. Ainda a boa parte é por texto, né, de forma escrita, mas os novos modelos que estão surgindo, você conversa de uma maneira muito fluida. Às vezes eu, sei lá, vou fazer uma apresentação, estou estudando algum tema, eu ligo lá uma das inteligências artificiais no modo voz, enquanto estou dirigindo, e vou conversando. E às vezes eu esqueço que até é uma inteligência artificial que está ali, de tão fluida do ponto de vista da qualidade da voz, da qualidade da interação. Então, ela muda muito e a gente começa a embananar um pouco a interface com a tecnologia, né? A gente já não consegue mais entender aonde é o humano, aonde é a tecnologia, porque a gente está matando essas fronteiras das interfaces, porque a linguagem acaba sendo a interface humana mais natural possível. E aí, por isso que eu acho que traz uma série de desafios para a educação, para a ciência, mas civilizatório, né? Então, recentemente a gente está vendo, eu vi um estudo que saiu do Center for Technology and Democracy, que 20% dos jovens nos Estados Unidos já se relacionam ou conhece alguém que se relaciona de forma romântica com inteligência artificial. Então, existe uma crise hoje do que a gente chama dessa intimidade artificial, né? Então, pegando a questão da crise de solidão que existe no mundo associado com isso, é uma mudança de paradigma radical, né? Então, acho que a gente tem um desafio enorme que é inerente da tecnologia, mas também dos humanos. E aí, trazendo, acho que para a área da educação, vou falar um pouco da área da educação primeiro, e vou trazer algumas experiências nossas, assim, do que a gente tem feito, né? De como trabalhar com essa inteligência artificial que realmente vai mudar. Acho que concordo com tudo que você disse, né? A força física, a questão cognitiva. Hoje o aluno pede, faça um ensaio para mim sobre tal tema, gerou. Em 30 segundos está pronto, né? E na qualidade média maior do que boa parte dos estudantes, inclusive, né? Não que seja excelente, porque você lê e fala, nossa, ChatGPT, mas fica melhor ali que a média. Mas antes disso, a gente tem um desafio muito grande de lidar com essa inteligência artificial, que é algo que, dentro do meu grupo de pesquisa, a gente está trabalhando muito com esses novos paradigmas que a inteligência artificial vem trazendo para a sociedade. Paradigmas que são afetivos, paradigmas que são econômicos, e um dos paradigmas que a gente trabalha é o paradigma da confiança, que eu acho que muda muito essa relação, né? Muitas pessoas acreditam na inteligência artificial e não julgam a resposta dela. E a gente sabe que tem os problemas de alucinação, tem os erros da inteligência artificial. E o maior desafio que a gente tem é que não é nem só a inteligência artificial está errada, ela estar errada ainda nos convencer de que está certa. Porque ela fala de uma maneira super sedutora, com uma certeza muito grande, né? Eu falo que parece aquele seu amigo bêbado no bar, sabe? Que fala uma besteira, mas fala com uma convicção que você fala, será que não é mesmo? Né? E então ela fala com convicção, né? E se você está trabalhando com um tema, com um assunto que você domina, fica fácil perceber o erro. Mas se você está usando a inteligência artificial num processo de descoberta, de aprendizado, de
aquisição de novos conhecimentos, você não tem a capacidade de avaliar aquela resposta, né? Então, isso é uma questão que tem um impacto técnico, mas um impacto social também. Tanto que uma das principais dificuldades hoje, e é dentro do campo de pesquisa, né, inteligência artificial, é conseguir fazer a inteligência artificial dizer não sei, né? Então, inclusive, a própria OpenAI, o grupo de pesquisa da OpenAI, coisa de um mês atrás, soltou um artigo bem interessante que eles já mostram assim, pelo menos a gente conseguiu entender o porquê a inteligência artificial alucina com tanta frequência. E eles viram, é como a gente treinou, porque a gente treina a inteligência artificial e uma das fases de treinamento, a gente dá recompensas pelos acertos que ela tem. E a inteligência artificial, então, se comporta igual nós humanos. Se você está fazendo uma prova e você não sabe a resposta, você faz o quê? Você chuta, vai deixar em branco. Então, a inteligência artificial aprendeu, né, a chutar. Falou, é melhor eu colocar alguma coisa que ainda dentro do meu modelo, né, probabilístico, tem uma probabilidade, do que deixar em branco. Então, hoje, uma das estratégias que se busca é, dentro da fase de treinamento, como que eu recompenso o modelo quando ele diz não sei, né? E a partir do momento que um modelo diz não sei, a gente começa a ganhar mais confiança com a inteligência artificial. Que é melhor uma inteligência artificial que diz não sei do que uma inteligência artificial que chute respostas, né? Então, é uma mudança de paradigma grande. E quando a gente vai para a área da educação, né? Então, eu vou contar agora uma coisa bem pessoal, particular, do que a gente vem fazendo na PUC, né? Então, quando eu entrei na PUC em 2010, que eu passei no concurso, entrei no departamento de computação, e aí tinha uma disciplina que era para análise de dados no curso de medicina da PUC. Só que o curso de medicina da PUC fica em Sorocaba, né, que é 100 e poucos quilômetros. Então, obviamente que ninguém queria ir para Sorocaba. E aí colocaram quem para ir? O Diogo, que tinha acabado de entrar. E eu fui. Só que aí era um curso que era totalmente baseado em problemas, né, que é o famoso PBL, Problem Based Learning. E para mim mudou a forma como eu comecei a entender o ensino, né? E a partir disso a PUC começou a investir muito nessas metodologias e a nossa faculdade hoje, que é a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, boa parte dos cursos são baseados em PBL, então engenharias, e depois recentemente a gente criou o curso de design, eu que desenhei o curso e implementei, coordenei durante 4 anos, né, acabou meu mandato. E o que a gente vê quando começou esse boom da inteligência artificial foi todos os cursos que eram tradicionais penando, né, todos os professores, coordenadores desesperados, e a gente conseguindo se adaptar de uma forma muito mais rápida, né, porque o nosso foco acaba sendo projetos, né? Então, a gente tem os projetos que a gente realiza, e eu acho que você colocou num ponto, né, da metacognição, que a própria metodologia já traz isso de forma inerente, né, que é dentro dela, porque é fazer o aluno refletir sobre o seu próprio processo de aprendizado. Então, a gente não tem disciplinas que são fixas, a gente tem projetos que duram 8 semanas, que os alunos precisam resolver. Então, as aulas acabam sendo suporte, então, para eles aprenderem uma nova ferramenta, ou terem, algumas vezes, seminários e aulas expositivas, que a gente acha que é importante para trazer alguns conceitos fundamentais, mas o foco acaba sendo o projeto, né? E a avaliação acaba sendo feita de forma 360 também. Eles passam por banca, então eles têm que defender o projeto, né, perante uma banca, mas eles têm também avaliação de aquisição de conhecimento, enfim, né, que seria a prova tradicional. Só que com isso a gente consegue trazer a inteligência artificial para dentro dos cursos de uma forma muito mais fluida. Porque, de novo, né, enquanto o pessoal do direito está ali, e agora, se eu peço se eu dou uma prova e peço para ele fazer um ensaio sobre tal tema, ele vai usar o ChatGPT, a gente não tem esse problema, porque a gente está trabalhando com esses projetos específicos, né? Ainda tem uma série de desafios e problemas em relação a isso que a gente enfrenta, apesar de estar há 10 anos já trabalhando com a metodologia, mas a gente sofre um pouco menos, né? Porque o foco acaba sendo mais nessa habilidade e competência e muito foco nessa metacognição. Por isso que eu adorei que você já trouxe aí na sua fala inicial. E do ponto da pesquisa científica, também, eu acho que vai trazer muita contribuição. Um desafio que a gente tem, eu acho, que eu estou tentando entender, tentando mapear isso até por meio de uma pesquisa, é
esses modelos que a gente utiliza hoje, que tem, né, os grandes chatbots, que muitas vezes têm aqueles dispositivos de pesquisa em profundidade, mas a gente tem muitos serviços e plataformas de IA focado específico para a ciência. Então, para revisão de literatura e etc. E uma pergunta que sempre me deixa ainda complexo, porque eu não tenho uma resposta para aquilo, é: essas inteligências artificiais estão sendo utilizadas por pesquisadores, cientistas ao redor do mundo, de uma maneira muito intensiva. E a pergunta que eu faço é: existe um problema, que é um problema que veio da academia por uma questão mercadológica, que são os paywalls. Então, boa parte do conhecimento humano, o que é um absurdo no meu consentimento, está preso atrás de paywalls. Então, você recebe um dinheiro público para fazer uma pesquisa, você faz uma pesquisa, aí você vai publicar numa boa revista. Essa boa revista, você precisa publicar nessa boa revista porque ela tem uma boa nota. Ela pega o seu artigo e coloca atrás de um paywall, né? Então, recentemente eu fui acessar um artigo, né, eu publiquei um artigo numa revista que é do grupo da Nature Springer. E aí eles falaram: você quer deixar seu artigo aberto? Eu falei: quero. Aí eles: então você tem que pagar $5.000. Eu falei: peraí, eu tenho que pagar $5.000 para deixar o meu artigo aberto? Entenderam? E aí, não paguei, obviamente. Aí, esses dias eu fui acessar o meu próprio artigo, e aí eles queriam cobrar $38 para acessar por 24 horas o artigo, né? Então, o que eu estou colocando aqui é que uma boa parte do conhecimento científico humano está preso atrás desses paywalls, e a gente não sabe se esses modelos de inteligência, e geralmente esses artigos que estão presos atrás dos paywalls, acabam sendo de muita relevância, porque estão em boas revistas. A questão é, essas inteligências artificiais, primeiro, na fase de treinamento delas, elas estão usando esse conteúdo? É uma questão, né? A segunda questão é, essas inteligências, essas plataformas que a gente está utilizando para fazer revisão de literatura, também consegue acessar esses artigos? Porque senão a gente pode estar produzindo conhecimento a partir de um conteúdo limitado, né, do conhecimento humano, sem que a gente perceba que isso está sendo feito. Então, eu acho que essa questão do acesso ao conteúdo científico também é um critério muito importante nesse universo de inteligência artificial em que a gente está automatizando esse processo. Porque até então, quando era manual, eu ia lá no Google Scholar, existe esse artigo aqui. Aí, beleza. Aí eu clicava e aí tinha o paywall. Eu poderia pagar, não pagar, tentar encontrar de outras formas, né? Mandar e-mail para o autor para ele mandar o artigo, mas eu sabia que existia aquele artigo, embora eu não tivesse acesso. A questão é que, com essa automação, talvez muitos pesquisadores e cientistas não estão sabendo que existem esse artigo, que não existe essa evidência, que não existe esse dado, né? Então, é um desafio enorme. 3 minutos, tá. Então, a gente tem essa questão bem... que é um desafio que eu acho super pertinente de discussão. Eu gosto bastante de um quadrante, né, que o pessoal de epistemologia, mas principalmente o pessoal de estratégia usa, né, que é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sabe que não sabe, né? Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa de uma forma tradicional, eu consigo identificar que eu não tenho acesso àquele artigo. Mas eu acho que, se a gente não tiver uma transparência de acesso desses grandes modelos, a gente entra no quadrante que é mais preocupante, né? Que a gente nem sabe que não sabe. Porque essas inteligências artificiais, elas automatizam, trazem um resumão para a gente. Então, tanto os chatbots, mas tanto essas plataformas que são especializadas em fazer revisão de literatura, e boa parte do conhecimento humano pode estar fora. Então, acho que eu acho que traz muito benefício a inteligência artificial para a ciência, do ponto de vista de simulação, aprendizado por reforço, tudo isso vai trazer ganhos incríveis. O AlphaFold, assim, é um marco, acho que, para a história da humanidade, mas, do ponto de vista prático, a gente tem esse desafio agora de entender o que a gente consegue ter acesso ao conhecimento humano a partir da inteligência artificial. Então, bom, para começar, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Marcelo. Diogo, muito obrigado. Importante trazer todas as reflexões aí da prática, né, do ensino da pesquisa e dos desafios da gente saber o conhecimento que nós temos, né?
Acho que isso é bastante relevante para a gente pensar. Eu vou começar com uma pergunta minha, e também eu gostaria de saber se mais alguém tem interesse. As pessoas podem se inscrever levantando a mão para perguntar, e aí a gente passa o microfone, a gente faz uma primeira rodada de perguntas. Então, eu vou perguntando, e quem mais quiser se inscrever, daí a gente passa o microfone. Acho que um ponto que vocês trouxeram que me chamou bastante a atenção é que, nesse mundo de dados, né, que nós temos, que é muita coisa, mas a gente também não sabe o que é. E esse processo de refletir sobre essa produção do conhecimento, que a gente conhece e não conhece, tem uma questão que a gente tem que trabalhar de forma relacional, né? Nunca vai ser algo exato, é isso. A resposta nunca está dada. É a partir da discussão da resposta que vai ser feita em relação, por exemplo, do professor com o aluno, do pesquisador com o seu orientador, ou com o seu supervisor, com os seus pares, que é ali que a gente vai estar produzindo esse conhecimento, né? Por exemplo, quando o professor Ronaldo fala da metacognição, a minha pergunta é, será que é possível, só com a interação com a IA, a gente desenvolver essa metacognição, ou isso precisa ser em relação com outra pessoa para a gente construir e fazer essa reflexão? Eu fiquei me lembrando muito dos eventos do Atorrede, organizado pelo Grupo Nexo, do professor Ivan da Costa Marques, no qual a proposta era escrever um texto curto de 2 páginas e levar para a discussão, e cada pessoa tinha 5 minutos para comentar o texto, e a gente fazia uma roda de conversa, um processo bem horizontal. E era impressionante que você preparava um texto, eu, nas primeiras vezes, ficava me dedicando ao texto, e quando eu via aquele texto, na verdade, era um ponto de partida para uma série de reflexões que se conectavam com diferentes olhares ali. Então, tinha gente das artes, da computação, da psicologia, da história. E aí, o momento do encontro, esse momento que acontece a relação, o encontro é onde produzir conhecimentos, para mim, foram muito importantes, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessa relação, dessa questão da IA, se a gente consegue estabelecer essa relação com a IA, ou se a partir dela a gente precisa estabelecer outras relações com outras pessoas para produzir o conhecimento. Acho que esse é um ponto aí que eu gostaria de ouvir. Queria saber se mais alguém tem perguntas, se mais alguém gostaria de fazer perguntas. Tem uma colega lá ao fundo, então a gente aproveita e já faz a pergunta da colega e pega uma primeira rodada aí de considerações. Bom dia, meu nome é Lilian. É uma pergunta meio direcionada ao Diogo, que ele está falando com relação à questão de estudos científicos que estão trancados através de pagamento. Uma coisa que eu tenho visão sobre uma inteligência artificial é uma forma também de cruzamento de dados, né? Você pegar vários estudos científicos e fazer um cruzamento de dados desses estudos científicos. Você acha que, por causa dessa questão de plataformas de pagamento, isso também prejudica esse cruzamento de dados para a produção de informação? Podemos fazer as respostas. Vamos começar o professor Ronaldo e depois o Diogo, né? Bom, Marcelo, eu acho que a tua pergunta é relativamente simples. Eu acho que o conhecimento, como nós humanos adquirimos, ele é limitado numa interação exclusivamente com as IAs. Nós, por uma questão de como que nós nos transformamos no Homo sapiens, a gente demanda outras pessoas. A questão que está embutida, que é muito complicada, é inverter a pergunta. E as IAs precisam da gente para se desenvolverem? E aí complica mesmo. Quer dizer, qual é o cenário que a gente vive hoje? Poucos duvidam, embora seja legítimo duvidar, de que estamos num cenário em que qualquer atividade humana que você diga, é provável que já exista uma IA que o faça melhor. Ou, se não existe, vai existir rapidamente. A gente sempre brincou com essa história de internet das coisas. O que está errado na representação, a gente sempre imaginou que tem um humano cuidando da internet das coisas. A gente sempre imaginou centrado num humano. Alguém já concebeu que pode não ser um humano? A gente pode ter um cluster de inteligências artificiais, onde ela tem uma multiplicidade de tarefas que quase completa todo o conjunto de atividades humanas possíveis, é administrado, entre aspas, por um ente, né, capaz de... Bom, a gente começa a chegar perto da chamada superinteligência. Nesse ponto, é uma pena que tem uns assuntos interessantíssimos. Nós somos só somos Homo sapiens porque nós desenvolvemos cultura, porque temos uma linguagem sofisticada. Senão, não seríamos o que nós somos.
O que nos marca no nosso início é a capacidade de produzir linguagem. Tem a ver com o fogo. Aquele hábito de ficar em torno do fogo foi o que nos habilitou a sair de uma linguagem rudimentar e criar uma linguagem sofisticada. Pela primeira vez, e essa é uma ruptura civilizatória, temos alguém, um ente, que também produz cultura e que não somos nós. Alguém diria, mas fomos nós que inventamos. Sim, mas é o filho que você não tem mais controle. E quando eu digo que ele pode produzir cultura, tem muito a ver com esses aspectos, até da conversa de carro que o Diogo se referia. Não há hoje, teoricamente e na prática, nenhum impedimento de um conjunto de entes de inteligência artificial sozinhos, no modo do AlphaFold, no modo do AlphaZero, desenvolver uma religião absolutamente inovadora, que não é nem monoteísta, nem politeísta, nem é exatamente ateia, e que ela começa a gerar seguidores, e seguidores fanáticos. Ela gera um movimento social. Veja, é cultura sendo gerada, e esse é o ponto sofisticado. Então, a pergunta é, nós humanos, como somos, nos estamos a máquinas e necessariamente aumentamos isso, amplificamos isso na interação com outras pessoas. Eu não acredito que há nenhuma genialidade alimentada por... Então, a tua pergunta. Me preocupa é a resposta do outro lado. Obrigado, professor Ronaldo. Diogo, por favor. Obrigado. Eu vou começar pegando um ponto que você colocou, né, da religião, que eu acho que é super interessante, e aí já vou aproveitar para fazer um jabá também, né? Vocês falaram que eu sou do UOL, a gente tem o programa, né, o Deu Tilt, que é um programa semanal, então tá em todas as plataformas, no canal UOL, no Spotify. E no episódio dessa semana a gente discute sobre uma tendência que está começando, tem as fintechs, tem as food techs, né, de comida. E está começando a bombar agora as faith techs, que são as startups de tecnologia para fé. E é uma coisa absurda, né? A gente pega até um artigo do New York Times que fez uma matéria super aprofundada sobre o tema, e tem aplicativo de IA conversacional que fala, ó, você está conversando com Deus aqui. E tem mais de 30 milhões de usuários mensais, assim. É uma coisa muito... E tem outras que fazem com confissão online, tem startup de tudo quanto é jeito, né? Então, de fato, no caso, não é a IA gerando religião ainda, mas é uma exploração da fé de uma maneira tecnológica, né? Então, e super otimizada pela inteligência artificial. Agora, voltando à sua pergunta, né? Também concordo com o Ronaldo que essa segunda, essa invertendo, né, fica ainda mais difícil de ser respondida. Mas eu acho que assim, é uma interface, de novo, né, que tem por meio da linguagem, que rompe com essa fronteira e que permite com que a gente comece a refletir sobre as nossas próprias questões. Assim. Esses dias mesmo eu estava escrevendo um texto e eu escrevi o parágrafo, e eu não lembro exatamente o que era, mas eu falei, e se eu inverter? Tinha duas formas de escrever o parágrafo. E aí eu falei, se eu inverter, será que fica melhor ou pior? Sabe? Era só uma questão de estilo, não mudava a semântica da coisa, nada disso. Aí eu falei, vou perguntar eu geralmente uso os dois, né, o ChatGPT e o Gemini. Aí eu perguntei para o ChatGPT, eu falei, ó, se eu inverter, fica melhor? Aí ele falou, fica. Aí eu perguntei para o Gemini, se eu inverter, fica melhor? Aí ele falou, não. E os dois deram ótimas justificativas, né? Aí eu falei, agora eu quero ver. Aí eu peguei o texto do ChatGPT e coloquei no Gemini. Ó, o ChatGPT falou aquilo, né? E aí eu peguei o texto do Gemini e joguei no ChatGPT. O Gemini falou aquilo. E fui vendo como eles respondiam em relação a outra, assim. E foi muito interessante a conversa que gerou ali. Bom, no fim, eu que tive que decidir, mas a partir dos argumentos dele, eu aprendi um monte de coisa, né? Sobre questão de estilo, cada um trouxe uma referência diferente e tal. Então, enfim, acho que é um processo que a gente vai se adaptar e tentar entender de novo com essa interação com a inteligência artificial. Mas isso volta àquilo que eu comentei recentemente. Que ainda existem problemas de alucinações, embora a gente venha reduzindo bastante. Então, é a gente confiar demais e entregar essa criação de repertório para a inteligência artificial. Acho que a geração do repertório hoje humano acaba sendo uma coisa essencial para a gente interagir melhor com a inteligência artificial, né? A gente precisa ter esse repertório. Porque, de novo, né, ela aprendeu muito com o conhecimento explícito, mas e o conhecimento tácito, aquilo que é da nossa experiência, né? Então, acho que a gente tem que construir
bastante isso para que a gente consiga ter uma interação melhor com a inteligência artificial. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que tem um desafio enorme em relação a isso, porque a gente está navegando numa área cega hoje, porque a gente não tem noção dos conteúdos que estão sendo feitos, por exemplo, nessas grandes plataformas de inteligência artificial focada para a ciência, né? Então, tem uma plataforma que tenta achar consenso. Você joga uma pesquisa científica, uma pergunta, e ela tenta encontrar os artigos que trazem os diferentes pontos de vista em relação àquela pergunta que você fez. E aí, de novo, né, ela está acessando esses conteúdos que estão atrás de paywall ou não? E aí tem duas respostas. Se sim, tem uma questão de direito autoral, que aí entra numa outra seara. Se não, a gente está construindo conhecimento com base numa questão restrita do conhecimento, né? Então, é um grande desafio. Recentemente, estava até conversando com o Léo, que é do Google, eu recebi o convite do Google para testar o Google Scholar, o Google Acadêmico, conversão com inteligência artificial, né? Que era uma coisa que eu estava esperando bastante tempo. E me pareceu assim, eu consegui testar muito pouco, porque ontem eu estava viajando, e eu só fiz alguns testes e é bem interessante, porque lá pelo menos ele lista todos os artigos que estão ali, né? Então traz um pouco mais de transparência. Então pode ser um caminho interessante nisso, mas é um desafio que a gente tem, né? Esse acesso a dados que estão fechados e artigos científicos que estão atrás de paywall, né? Excelente, Diogo, excelente, Ronaldo. Acho que tivemos aí um bom debate, né? E pensando nisso, o Diogo falou da dificuldade de acesso a esses conteúdos, né, que o Ronaldo nos trouxe também do momento histórico geopolítico que nós estamos, a gente como um país do periférico, né, que está se desenvolvendo, né, conseguir meios de acesso e desenvolver essas tecnologias é muito importante, porque muitas vezes pesquisadores em outros países têm mais facilidade, né? $5.000 é muito diferente da gente do que para um pesquisador americano, um pesquisador europeu para ter acesso a esses conteúdos. Então, desenvolver conhecimento aberto, produzir enquanto comunidade, acho que é um ponto importante que vocês trouxeram, esse processo relacional, construir uma comunidade científica que interaja, que produza o conhecimento, é fundamental para a gente conseguir dialogar com essas tecnologias. E eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, professor Ronaldo Mota, professor Diogo Cortiz, dar uma salva de palmas para eles. Tivemos um excelente debate e agora teremos continuidade na nossa próxima sessão, né, que vai ser moderada pelo professor Diogo Cortiz, com a presença dos meus queridos Demi Guettico e Wanda Costa Marques, que vão estar debatendo aqui com vocês. Obrigado, gente.